O poder de polícia da Justiça Eleitoral ele é parte da explicação. O que é isso? Né? A gente está acostumado, quando a gente pensa em poder judiciário, em imaginar o juiz inerte, aguardando que as partes façam pedidos, ele analisa aquilo, defere ou indefere. Esse é o formato tradicional do Poder Judiciário. E na Justiça Eleitoral também é assim quando a Justiça Eleitoral está julgando um processo. Mas a nossa Constituição, o nosso Código Eleitoral, deram à Justiça Eleitoral um formato meio ornitorrinco, em que ela é órgão jurisdicional, mas ela também é um órgão administrativo que realiza as eleições e cuida das eleições. Portanto, ela tem aquilo que é próprio da prefeitura, do governo do estado, do poder executivo, que é a capacidade de executar os seus atos automaticamente, sem precisar ser instada por ninguém. Né? O fiscal da vigilância sanitária que vai na padaria, vê uma barata na estufa, ele não tem que voltar para a repartição e esperar alguém denunciar. Ele tem o poder e o dever de lacrar aquele estabelecimento, aplicar um auto de infração. A mesma coisa acontece na Justiça Eleitoral com o poder de polícia, que é previsto em lei. Então, a juiz eleitoral, o juiz eleitoral está indo trabalhar com o seu carro, vê uma placa irregular, pode e deve parar o carro, pegar a placa, aprender, colocar no porta-malas do carro e levar para o cartório eleitoral. Assim como está navegando na internet, vê uma postagem ilegal, pode e deve emitir uma ordem para derrubada daquela postagem. Isso é poder de polícia. Isso explica por que existe um órgão dentro do TSE ligado à presidência chamado Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, que surgiu de um núcleo criado na gestão do ministro Barroso, depois foi estabelecido como assessoria especial na gestão do ministro Fachin, e que tem a função de fazer essa busca ativa por ilegalidades praticadas na internet, nas redes. Quer dizer, eles ficam monitorando dados abertos. Esse ponto é muito importante para a gente entender. A assessoria especial de enfrentamento à desinformação, ela não quebra sigilo de ninguém, ela não faz busca e apreensão, ela não obtém dados sigilosos. Ela faz aquilo que vocês, eu, quem está nos assistindo, poderia fazer olhando a internet, quem que curte aquela página, quem compartilhou aquela postagem, quantas impressões houve ali, se aquela página é monetizada, se não é monetizada, e com isso fornece informações para a Justiça Eleitoral poder trabalhar. Isso explica parte da questão. Outra parte da questão diz respeito ao inquérito que corre no Supremo, um inquérito policial, sob a relatoria do ministro Alexandre. Naquele inquérito, o ministro Alexandre, inicialmente, ele pediu a colaboração formal de uma série de órgãos, pedindo que auxiliassem nas investigações. O TCU, o próprio TSE, via Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, o órgão ligado a enfrentamento de crimes cibernéticos da polícia. A partir desse momento, a AEED já está ligada à equipe do gabinete do Supremo, do ministro Alexandre, fornecendo essas informações. Não há, na lei, em decreto, em resolução, nada que exija que essa comunicação continue sendo feita de forma formal, ofício para cá, ofício para lá. São dois setores do Poder Judiciário colaborando entre si numa investigação. E para finalizar, o ministro Alexandre, na condição de relator de um inquérito policial, ele tem o dever de analisar aquilo que a gente chama de medidas cautelares. São decisões tomadas no curso do inquérito para garantir que continuem as investigações sem obstáculos e para impedir que cometam-se ou que sigam sendo cometidos crimes. Então, essas decisões, elas não precisam ser instadas por ninguém. Se o juiz se depara com um crime para ser cometido, ele pode e deve determinar uma medida para evitar que aquilo aconteça. Quando vinham esses elementos, por exemplo, um exemplo fictício, mas uma página numa rede social disseminando desinformação sobre vacinas. Ele precisa tomar uma decisão, isso aqui constitui crime, precisa ser derrubado, tem repercussão, quantas pessoas curtem essa página é monetizada, alguém está ganhando dinheiro com essa desinformação. Ele, ministro Alexandre, poderia abrir o computador dele, olhar isso e tomar a decisão. Como ele pode pedir para alguém que já está fazendo isso profissionalmente, que é o caso da AED. Portanto, primeiro, nada há de irregular no formato. Segundo, quando a matéria da Folha de São Paulo fala que provas eram trazidas da AED para o inquérito, às vezes a gente imagina assim, a AED fazia uma busca e apreensão na casa de alguém, pegava um computador e mandava para o gabinete do ministro Alexandre. Não é isso. São apenas elementos de informação públicos e notórios que podiam ser levantados em qualquer ambiente. Aquilo só era feito de uma forma organizada e profissional para auxiliar na investigação. Doutor, isso chama atenção na própria matéria. Na própria matéria é isso. As mensagens são posts públicos dessas figuras bolsonaristas, né? Exato. Qualquer pessoa, o ministro Alexandre, seus assessores do gabinete do Supremo, qualquer um poderia falar, olha, ministro, essa página aqui tem 5 curtidas, não tem repercussão, não faz sentido uma medida, eventualmente, para derrubar essa página. Já essa outra aqui, olha, tem 1 milhão de curtidas, 500 mil compartilhamentos, isso aqui é grave, e uma medida cautelar faz sentido. Esse é o tema que está em debate, me parece.